Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo repercutindo aí a notícia que aconteceu agora à tarde, que o Mateuzinho, que já vinha treinando com o elenco do Corinthians, não vai ser mais anunciado como novo reforço do clube, volta ao Flamengo, volta ao Rio de Janeiro, e fica uma situação bem chata aí no Corinthians, né? Porque já tinha perdido o Lucas Veríssimo e agora perde o Mateuzinho, e muitos aí criticando até mesmo o novo presidente do Corinthians, e a situação tá preta, hein, pessoal? Vamos aí analisar o que o Miller falou, o que o Pascoal, o que o Zinho falou sobre essa situação. Mas antes, eu quero convidar você corintiano, você que torce para o Corinthians e ainda não é inscrito no nosso canal Lances Inéditos, se inscreve aqui agora, porque todos os dias nós temos notícias diárias do Corinthians, é de manhã, à tarde, à noite, te deixando bem informado com as notícias do Corinthians. Então se inscreve aí para você não perder nada. Já vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sobre o Guarani na estreia, o Garro não deve aparecer no bid a tempo de disputar essa partida. O Corinthians precisa depositar 4 milhões de dólares na conta do Tadieres, lá da Argentina, cerca de 20 milhões de reais. Se o Corinthians não depositar esse valor, o jogador não será liberado para aparecer no bid. E a informação que a gente tem é que, a princípio, o Corinthians tem um prazo, né? 10 dias, se eu não me engano, desde o acordo, para fazer esse pagamento. E o Corinthians deve utilizar este prazo até o final. Então, o Garro provavelmente não estará à disposição do Mano Menezes contra o Ituano. E aí, Michele? E aí? Nós estamos vendo aí imagens do treino aberto de sábado na Fazendinha. Tá. Nesse treino, o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, aparece treinando, trabalhei aí. Mateuzinho, camisa do Corinthians, uniformizado, treinando com o Corinthians. Só que um pouquinho antes da gente vir aqui para o estúdio, chegou a informação de que o Mateuzinho deve voltar para o Rio de Janeiro para se reapresentar ao Flamengo. Isso porque o Corinthians não chegou a um acordo com o Flamengo sobre o contrato de empréstimo. Mateuzinho viria para o Corinthians para ficar aqui por empréstimo. Só que os clubes não se entenderam. O que eles não conseguiram se entender? A princípio o Flamengo queria, olha, mas se a qualquer momento do empréstimo eu quiser o jogador de volta, eu posso trazê-lo e não tem passe estipulado. E o Corinthians depois bateu o pé, não, eu quero fixar um passe aqui, um valor de passe, e não tem essa de liberar ele durante o período de empréstimo. Aí o Flamengo, a princípio, não, tudo bem, pode ser, mas qual é o valor desse passe fixado? Conclusão, eles não chegaram a um consenso e o Mateuzinho voltará ao Flamengo. Treinou com o Corinthians, usou o uniforme do Corinthians, apareceu aí no Corinthians, mas provavelmente não será jogador do Corinthians. Eu digo provavelmente porque tem um detalhe, informação exclusiva. Isso não quer dizer que o Corinthians descarta a contratação do Mateuzinho. O Corinthians desistiu da ideia de trazer o Mateuzinho emprestado nesses moldes que eles estavam conversando. Agora o Mateuzinho volta e o Corinthians vai estudar a possibilidade de fazer uma proposta para trazer o Mateuzinho em definitivo. Vai estudar a possibilidade de trazê-lo de vez. Vai ficar para segundo plano, até porque tu precisa pagar a parcela do Garro, o Garro jogar. E não é só isso, viu? Vou contar Exatamente, mais então, eu acho que se não teve aquela situação que você falou, imagina se tem agora os 20 milhões para pagar pro Garro. Exatamente, aí você começa a ter problema de fluxo de caixa. Então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Corinthians, sobre a bomba do dia. Só um detalhe que eu queria que o Miller comentasse. Dá um spoiler. Né? Rapidinho. O problema, que muita gente está batendo aqui nas redes sociais, é que o Augusto Melo anunciou o Mateuzinho. Ele não foi anunciado como igualzinho o Veríssimo. Ele anunciou, o Mateuzinho é jogador do Corinthians, está contratado. Até parece que o Augusto não aprendeu a lição, né? De que tem primeiro que assinar o contrato para depois anunciar. Miller, mas são dois erros muito grandes que a diretoria comete. E o erro em relação ao Mateuzinho foi depois do Lucas Veríssimo. Né? Depois porque eles treinaram no Fazendinha e o Lucas Veríssimo já não estava, já tinha anunciado que ia vir embora. Esse anúncio do Mateuzinho foi agora, essa semana, que ele fez um programa de televisão ao sem vivo. assinar um contrato. Então, o que você acha? Você acha assim que hoje é dia 23, né? Isso. 23. Ele tomou posse dia 1º. Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. São 21 dias aí e já temos duas grandes lambanças. No dia 2 ele anunciou o Veríssimo. Dia 2 ele anunciou o Veríssimo, depois ele anunciou, agora anunciou o Mateuzinho e na verdade não tem os dois. Então, e o Garro, né? Ele anunciou o Garro e o Garro não pode jogar porque ainda não depositou. É melhor ele não anunciar nada. Michele, como
o Chico disse, né? É uma atrapalhada atrás da outra. Né, Chico? Então, não tem jeito, né? Isso daí, a gente fica com muito receio pelo Corinthians, né? E, poxa, precisa pé no chão, chama ajuda aí do e, povo. Sinceramente, assim, é tão básico, né? Nossa, a gente vive isso aqui, né, no nosso dia a dia. Você anuncia alguém aqui, faz algum merchame sem estar tudo certinho, bonitinho. Imagina, e não vou anunciar uma contratação que a gente não tem contratado, que não tem assinado assim, um papel. É meu né? básico, acaba sofrendo crítica, tendo toda essa repercussão por uma bobeira. Porque parece amadorismo. Exatamente, Não é? Essa é a impressão que passa. Tem muito torcedor do São Paulo por tudo isso. Vamos colocar na tela a nota que o Corinthians soltou ainda há pouco, dizendo o que travou essa negociação. O jogador, só para a gente contextualizar, já estava em São Paulo, treinando com a camisa do Corinthians e agora volta para o Rio de Janeiro. O Flamengo principal está fazendo a pré-temporada ainda nos Estados Unidos, né? Vai voltar em breve. A nota é o seguinte: o Sport Clube Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas do Flamengo pelo empréstimo do lateral direito Matheus França, que é como ele quer ser chamado daqui para frente, conhecemos como Mateuzinho. O Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%, ou seja, se ele for vendido neste ano, depois deste ano em que estaria emprestado, o Corinthians ficaria com 20% do negócio. O valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros, foi o valor estipulado pelo Flamengo, e a cláusula de retorno imediato. Essa é a nota do Corinthians. Do outro lado, do lado do Flamengo, o Pedro estava apurando mais cedo, o que pegou foi o seguinte: o Corinthians queria um valor pré-estipulado de compra. O Flamengo foi lá e falou, beleza, se você quer, é esse aqui o valor, 11 milhões de euros. Não quero que você leve de volta a qualquer momento. Acho que o Flamengo até negociaria essa questão. Mas 20% de vitrinezinho, o Flamengo falou, não. Isso aí não tem nem negócio, não tem nem contraproposta para o outro lado, pode me devolver meu jogador aqui. Eu acho que assim, primeiro de tudo, isso não precisava chegar na imprensa e o atleta não precisava ter vindo para São Paulo, sem esse acordo ter sido selado. Mais um amadorismo. Acho que o presidente do Corinthians está com boas intenções, mas está falando demais. Eu acho que ele tem que ficar um pouco mais internamente tratando desses assuntos, tá? É muita entrevista, é muito oba-oba, é 200 e poucos milhões de patrocínio, é isso. Agora já são a notícia que o patrocinador antigo vai cobrar uma multa, 30 milhões, pela rescisão do contrato. Então, assim, você recebe 200 e pouco, mas vai ter que pagar 30 já. Então é muita coisa. Aí o Veríssimo está contratado, já não está mais, foi embora. Aí o Mateuzinho vem pra cá, fica treinando, né? Tem um anúncio, treinou lá pra torcida, né? O treino de apresentação. E aí, assim, de ambos os lados, porque também a diretoria do Flamengo também não podia ter deixado o cara vir se não tá assinado nada. Então, assim, parte daí. Agora, as exigências, acho que o Corinthians, na minha opinião, tá certo nessa coisa do Flamengo pedir pro cara retornar a hora que quiser. Não, tá emprestando, pelo menos tem que ter um período pro cara... vou aceitar, quero, vou usar aqui, mas eu tenho que ter um período. Senão o cara vira titular do time no meio do campeonato, perdi, vai embora. Aí não, aí o Corinthians está certo, na minha opinião. Agora, cláusula de 20% para uma negociação, o Corinthians pagou alguma coisa por empréstimo? Se estiver pagando pelo empréstimo, se estiver cobrando, o Flamengo recebeu alguma coisa, tem direito de cobrar algo numa negociação. Mas se está vindo de graça só pelo salário, aí eu também acho que o Flamengo já está certo. De não dar 20% taxa de vitrine, deixa ele jogando no Flamengo, então. Que olha, vai voltar, vai brigar pela posição com o Varela e com o Wesley. Para mim está um nível ali muito parecido, né? Então, e eu acho que a do Corinthians o certo é isso. Poxa, olha só, vocês vão pegar o cara quando vocês quiserem? Eu não sei, o cara é meu titular e tem que sair do nada, no meio do campeonato? Essa o Corinthians está certo. As outras duas eu acho que não.
Aí amanhã ou depois, né, tem ali uma briga por posição direta na tabela do Campeonato Brasileiro, sei lá, um em segundo, outro em terceiro, um em quinto, outro em sexto, enfim, dando algum exemplo. Copa Brasil. Porque aí tinha uma outra cláusula nesse contrato que dizia o seguinte: para o Mateuzinho jogar contra o Flamengo, o Corinthians ainda teria que pagar R$1 milhão por partida. Poderia pagar, não tinha, né, nada que impedisse efetivamente de pagar. Poderia pagar, assim como aconteceu com o Rodinei lá no Internacional, que o Rodinei entra em campo, o Internacional paga e o Rodinei é expulso do jogo, então poderia acontecer de enfrentar o Flamengo. Eu concordo com o Tetra em relação a essa cláusula de levar de repente, assim, mas o Corinthians não tinha que ter lido isso antes de falar, então vem pra cá, que o contrato já está na minha mão? O Corinthians e Flamengo, né? Eu não lembro muitos jogadores que tenham ido para outro time sem ter assinado antes, né? E menos quando se trata de os dois maiores times em quanto a torcida do Brasil. Achei estranho, Eu né? digo Corinthians Achei porque, estranho, só para a gente colocar Flamengo, no mesmo lugar, o Veríssimo foi embora também porque não tinha assinado o contrato e estava ali, né? Flamengo tem muita história, tem muito contexto por trás. Flamengo liberou um jogador sem ter garantia também de contrato. Achei realmente estranho, né? Ou seja, obviamente a gente não está dentro da negociação, mas não é normal, nem no futebol armador, né? Que dois times trocam de jogador sem ter nada assinado, sem chegar a um acordo. Incrível. Como o senhor falou, obviamente que é um caso que é difícil de explicar, principalmente por não ter um acordo, seja a cláusula de 20%, seja a cláusula de volta imediata, mas isso tem que estar assinado antes de só viajar, né? Mas isso é óbvio, incrível. É que quem perde menos com isso, né? Não sei, o Pascoal falou que tem coisa por trás aí, quero até que você me explique, Pascoal. Mas quem perde menos com isso é o Flamengo. O Mateuzinho perde porque estava indo para um outro gigante do futebol com a possibilidade real de brigar pela posição de titular. Não que ele não possa fazer isso no Flamengo, mas se estão emprestando ele, já pode ser para o Bragantino, ele não quis. Aí agora vai para o Corinthians, é porque o Flamengo não está com tanta vontade de contar com ele assim. Será que ele não vai para o Bragantino agora? O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu muito, porque o Corinthians perde... O Fagner jogou uma partida espetacular do primeiro jogo do Corinthians contra o Guarani, né? O Mateuzinho estava lá. A sombra começa a fazer efeito. Porque se não jogar, o Mateuzinho entra e toma conta da posição. Agora não. As explicações do Lugano e do Zinho são as minhas explicações, né? Não dá para você, no futebol da atualidade, que gera bilhões, porque o Flamengo gera bilhão. No Bala Mistura é assim, Pascoal? Eu confesso para você, se o Chiquinho fizer isso lá no Bala Mistura, aí ele vai se entender comigo. Porque lá o presidente sou eu. Lá no Bala Mistura, meu time lá da Várzea, sou eu que mando. Lá é o Bala Mistura. Lá quem manda sou eu. Se o Chiquinho fizer um negócio dele, ele vai ter que conversar comigo depois. Porque isso não se trata... O Chiquinho vai ter que conversar com você mais sério. Se ele deixa o jogador ir ou se ele recebe o jogador sem assinar. Primeiro, você não pode fazer nenhuma transação, liberar jogador sem nenhum documento assinado. E se ele vai por Corinthians e se machuca no treino? Não existe. Mas e aí, de quem é a responsabilidade? Porque o contrato em vigência é o do Flamengo. Então, minha senhora, ele não tem contrato com o Corinthians. Ele não pode ser tratado pelo Corinthians. Ele tem que voltar para o Flamengo. Isso é incrível. Isso é o mínimo que se exige de uma negociação em clube profissional e dos dois maiores gigantes do futebol brasileiro em termos de torcida. Isso é inacreditável que aconteça. O Flamengo de liberar e o do Corinthians que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu discordo disso, discordo daquilo, e você vai discordando, e você não tem um jogador. Não tem um jogador. Não ia pagar nada pelo empréstimo, zero. Salário, né? Zero. Empréstimo de graça, pagaria o salário do jogador, que para o Corinthians está nos planos, poderia pagar, né? E o Corinthians exigiu uma coisa, o Flamengo não deu. Gente, por isso é que, Grambel inventou o telefone, gente. Pega o marvado, liga. Qual foi a primeira ligação que ele recebeu? Qual foi a primeira ligação que ele recebeu? Mateuzinho? Volta, Mateuzinho. Ele quer saber qual foi a primeira ligação que o Grambel recebeu. O Alexander Grambel, a primeira ligação do Alexander Grambel... Olha, vocês vão falar que não pode mais fazer isso no ar. Só para lembrar, Grambel foi um grande inventor, né? Alexander Grambel. Você sabe que, nesse caso, se você se reportar para o caso do Veríssimo,
Você se reportar para o caso do Garro, se você se reportar para o caso do Rojas, se você se reportar para o caso do empresário do Romero, gente, tem muita coisa para ser resolvida e nada a ser nenhuma solução. Nenhuma solução. Tem muita coisa para o Corinthians resolver e não resolveu nada. Agora, uma empresa de bet saiu, a outra empresa assumiu que ia pagar, agora não vai pagar. O presidente do Corinthians disse que se equivocou, porque aí é o Corinthians que vai pagar. Então, é tudo muito estranho. São 20 milhões a multa. Hã? E aí são 20 milhões a multa. É tudo muito estranho. Ele disse que a administração do Corinthians agora é transparente. A administração do Corinthians está estranha. Estranha, não transparente. Estranha, coisas que são absurdamente fora dos parâmetros normal. Um jogador que reclama que não recebeu nenhum salário e ameaça entrar na FIFA contra um clube que não pagou nenhum salário. Rojas, né? O Rojas, não dá pra, é uma coisa que não dá para entender. Por que o Garro não joga? Porque o Corinthians tinha que pagar 20 milhões e não pagou. É por isso, não é questão, Rubão, não é questão de documento, é questão de dinheiro, é do detalhe, é isso aqui que movimenta o futebol, é o detalhe. Aqui que está o detalhe. Faltam detalhes para acertar o contrato. O que falta. É isso aqui que o Lugano sabe, jogou, fez uma série de contratos, o Zinho também. O detalhe está aqui, esse é o detalhe do futebol. E a justificativa do setor financeiro, né, do Corinthians, a gente mostrou aqui, o diretor financeiro no Alambrado Alvinegro lá, dizendo que são dívidas que ele herdou da gestão anterior. Não, não tem dívida de gestão anterior, minha senhora, isso é dívida do Corinthians. É o Esporte Clube Corinthians Paulista, não tem dívida do A, do B e do C. As dívidas são do Corinthians. Quando você começa a segmentar as dívidas, você começa a ter uma dívida bilionária, como tem o Corinthians. Você segmenta, isso não é culpa minha, isso é culpa do outro. Isso é lá do Andrés, isso aqui é do Roberto, isso aqui é do Duílio, isso é, entendeu? Quando você vai ver, já deu bilhão. Sim. Quando você divide os compartimentos. E nós estamos falando de um gigante, com 40 mil pessoas para ver a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Você está entendendo? É isso que as pessoas precisam entender e que o Corinthians precisa, os seus dirigentes, entender rapidamente. Tem muita coisa para trás que precisa ser resolvida. E tem muita coisa para frente que está sem solução. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Mateuzinho, que ia ser anunciado pelo Corinthians, não foi e agora vai voltar ao Flamengo. Situação chata aí no Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.